Essa homenagem que estão sendo feitas ontem em Bom Jesus, que estão sendo feitas pelas câmaras municipais. Boa tarde, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jarismar Pereira, e extensivamente a seus irmãos. Valderi, o Elderi, desculpe o Elderi, a Mauri e Ian, que está aqui conosco. E, de forma muito especial, o empresário Zé Cavalcante, que é um cidadão espetacular sob todos os aspectos. Presidente, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é, sem sombra de dúvidas, um órgão de controle externo que atua fazendo auditorias nos órgãos, respondendo às consultas e prestando um papel de orientação. Em relação à questão de precatórios, quando a prefeitura paga um precatório, lamenta até porque pode até afetar a folha de pagamento. Como funciona o processo de cessão de crédito de precatório? É uma boa pergunta, Mauri. Depois que os precatórios passaram a ser matéria constitucional, todos os municípios e o Estado, vou me referir à Paraíba, mas isso é nacional, eles têm de reservar um valor anual. Tem dois tipos de cálculos. Um é em cima da receita corrente líquida e outro em relação à receita que é oferida pelos municípios, pelo Estado. E ela é transferida ao Tribunal de Justiça. Hoje, quem paga precatório é a Justiça. Isso está na Constituição. Então, você deixar de registrar valores a serem pagos ou não transferir para o Tribunal de Justiça, você comete um ato de ilegalidade, que é a improbidade dolosa, que é aquela que você tem intenção em praticar. Isso é uma questão. A outra é a ordem cronológica, que também é de uma severidade, tanto quanto quem deixa de registrar ou de transferir para a Justiça. Então, a ordem cronológica, ela vai dar de alguns critérios. Tem um critério de quem chega primeiro, tem o critério de quem quer transferir aquele título que é uma receita do cidadão, quando ele ganha na Justiça. Hoje é possível o Estado, quando eu me refiro ao Estado, isso é o Estado da Paraíba e os municípios da Paraíba. Volto a dizer, isso é em nível nacional. Você propor antecipação e o Estado ficar com uma determinada parcela. No Estado da Paraíba, essa negociação é de 40%. Um exemplo, se você tem R$100 mil a receber, se você não quiser esperar a ordem cronológica, os valores que serão registrados para pagamento, você pode chegar e dizer: eu quero fazer uma negociação. Você recebe 60 mil e 40 mil fica como crédito do Estado. Um agiota do Estado. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo Bom Dia Notícia, da Superdifusora Rádio Cajazeira. Nando, nas eleições tinha saído uma lista com alguns candidatos inelegíveis, inclusive nessa lista tem até o nome do governador. Disse que essa lista estava errada, ia ser corrigida e depois ela voltaria a ser divulgada. E até o momento a gente não viu novamente essa lista sendo divulgada. O que houve com essa correção? Na verdade, a correção era em função do tempo, porque é uma decisão, isso com base também na Constituição, que aqueles que podem ter comprometimento em ser candidato, ele vai durante 8 anos. E aquela primeira relação, ela foi um pedido
expresso do Ministério Público Eleitoral. Nós fizemos a correção, e você tem razão, eu acho que foi quem publica a Corregedoria. Acho que, como ele já tinha enviado a primeira, já tinha publicado, eu acho que não fez a segunda publicação. Mas a publicação era apenas a correção em função do tempo, que muita gente que estava colocado naquela relação já ultrapassava 8 anos. Então não era possível permanecer. Outra questão era porque nós estávamos vivenciando uma eleição municipal. Então não tinha por que você estar acrescentando na relação pessoas no âmbito estadual. Então, por essas razões foram feitas. Mas você tem razão, eu acredito que, como volto a dizer, quem publica é a Corregedoria do Tribunal. Talvez por isso. Mas não houve solução de continuidade, a não ser pela transparência pública, evidentemente. Nós levamos ao procurador eleitoral. E quero lhe dizer que não só a relação, como prevê a legislação eleitoral, nós levamos aqueles gestores que estavam descumprindo a resolução do tribunal, que eles só poderiam ter até 30% de contratados em relação ao número de efetivos. Esse você tem lá no próprio portal do tribunal. Se você entrar, tem escrito contratações públicas. Você vai encontrar as contratações de MEI, as contratações por excepcional interesse público e as terceirizações, que quando eu adentrei aqui no estúdio, Jarismar estava falando exatamente sobre isso. Pois isso está também divulgado e nós entregamos em mãos ao procurador eleitoral. Eu entrevistei o senhor, mas Ian, até foi Ian, no outro estúdio do Bom Dia Notícias, antes das eleições. O senhor dizia que a lista sairia, dizia que, por exemplo, as organizações sociais estavam prejudicando, que eu jogava 1.000 numa cooperativa e os prefeitos. Aí saiu o resultado. Quase todos os prefeitos foram reeleitos ou reelegeram o sucessor. Foi o número recorde. Estão chegando à conclusão de que está difícil para alguém ser oposição a governo, por causa dessas contratações. Como combater isso no período de governo, jogar numa cooperativa 1.000 pessoas? Como o tribunal pode chegar a identificar essas pessoas que são jogadas e esses recursos estão vindo de onde para jogar nessa cooperativa, por exemplo? Grande pergunta essa sua. Na Paraíba, nós não temos organização social mais. O que é que eles fizeram? Aquele modelo de organização social que o estado da Paraíba tinha trazido de outros estados. Do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Não existe mais. O que é que eles fizeram? Eles pegam uma organização social, repito que não é aquela OS, para contratar pessoas para fugir, primeiro, da transparência, segundo, da lei de responsabilidade fiscal. O que é que fez o tribunal? Primeiro, publicou uma resolução. A resolução é a 04 e 05 de 2024. Está à disposição da sociedade. Não precisa login nem senha. Segundo, até o dia 15 de novembro, agora, 15 de novembro, eles terão de publicar na página a relação das pessoas que foram contratadas, CPF e todo histórico. Quem não fizer isso terá suas contas bloqueadas. Eu tenho insistido isso toda quarta-feira. Nas sessões, eu abro fazendo essas referências. Por quê?
porque esse pessoal, da maneira como está, e não só é município, o Estado tem. O Estado tem 3 empresas, Sale, Ágape e Alerta, que contratam pessoas para saúde e educação. Não é como a antiga OS, é apenas para pagar. Nós temos um sistema chamado Ajunta, que vai buscar na base de dados. São 37 bancos de dados. Nós temos a relação da RAIS e a relação do CAGED. Pois bem, na hora que isso for publicado, nós vamos verificar se aquelas pessoas estão registradas na Delegacia do Trabalho. Então veja que isso é por etapa. Isso de repente chega que os tribunais, eu estou dizendo os tribunais, mas o único que está preparado é o da Paraíba. Me perdoa aí, modéstia. Pois bem, então nós só podemos trabalhar por etapa. Então você me pergunta que naquela época que eu dei entrevista, eu afirmei assim, 2 pontos. As contratações definirão as eleições. E eu asseguro o que eu disse naquela época. É tanto que eu levei para o procurador eleitoral. Por quê? O poder e órgão, isso de forma geral, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, que faz parte dos poderes e órgãos, os municípios e as câmaras municipais, eles têm função, que é aquela ação que ele desenvolve, competência, que é a forma de exercer a atribuição, e as atribuições, que são os caminhos. Pois bem, então o tribunal não faz a parte eleitoral. Então eu tive de levar a quem faz a parte eleitoral. Eu entreguei e treinei. Eu treinei para que eles tivessem acesso. Não sei se você se lembra, ou os ouvintes vão se lembrar. Tem um caso que, inclusive, agora, para a semana, eu estarei fazendo uma palestra em Foz do Iguaçu sobre esse caso, que é o de Bananeiras, lá no Brejo da Paraíba. O Tribunal de Contas só tem 2 no Brasil. O primeiro é o nosso. O segundo é o de Tocantins, que levou o nosso sistema de alertas. Quando você vê, o tribunal alertou. Sabe o que aconteceu com o Tribunal Superior Eleitoral? Ele entendeu que o descumprimento do alerta é ação de improbidade dolosa. Portanto, é um crime que suspende os direitos políticos. Isso aconteceu com Bananeiras. E na época, isso foi em julho, o procurador eleitoral pediu que o tribunal informasse quem descumpriu os alertas. Agora, quais as medidas que vão ser tomadas? Repito, isso é no âmbito eleitoral, não é no âmbito do Tribunal de Contas. Mas uma coisa eu posso lhe assegurar. Primeira entrevista que eu dou depois das eleições, eu já estou recebendo pedidos da Justiça Eleitoral sobre o comportamento de determinados gestores. Presidente, ontem a cidade de Bom Jesus comemorou efusivamente 61 anos de sua independência política. E lá estávamos nós fazendo a cobertura e nos deparávamos com o presidente lá recebendo importante homenagem na Câmara Municipal. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a homenagem de ontem e as demais que acontecem em todo o interior da Paraíba, face aos seus relevantes serviços prestados no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Amaury, eu quero agradecer a toda a Câmara Municipal de Bom Jesus, na pessoa da jovem presidenta Larissa e todos os vereadores, especialmente a Fábio Abel, que foi um amigo que eu conquistei
e que foi o autor da propositura. E que será o futuro presidente da casa. Pois bem, e da prefeita Denise, que esteve presente ao lado de ex-prefeitos como Roberto e Claudino, que foi um dos primeiros prefeitos lá de Bom Jesus. Nairton Claudino. Então eles estiveram presentes, né? E muita gente da sociedade lá de Bom Jesus. Primeiro foi Júlio Maria Bandeira de Melo, depois Nairton Claudino, aí o cabeceiro é sorte. Agora, é de se perguntar, as pessoas perguntam, por que é que eu já recebi em Cajazeiras, em Bonito Santa Fé, em Monte Oreb, Triunfo, Uiraúna, Poço José de Moura, vou receber em Santa Helena, em Joca Claudino. Aí você pergunta qual o motivo. Ora, eu acho que foi humildade. Eu fiz com que o tribunal viesse ao encontro da sociedade, porque era muito difícil. Você organizava um evento em João Pessoa, dificilmente alguém ia, a não ser o prefeito, o presidente da Câmara, porque tem despesa. Eu resolvi trazer esse jovem Ian, essa pérola. Tem futuro. Tem futuro. Eu vim conhecer nessas viagens. Vocês mesmos, nós viemos nos aproximar também. Porque, olha, nós estamos no Alto Sertão da Paraíba. A importância dessa rádio, que fala para Paraíba, especialmente por Sertão. É a primeira entrevista que eu dou depois da eleição. Então você vê, se eu não tivesse vindo, seria por telefone, coisa rápida. E eu estou aqui ao vivo e a cores. Porque nunca me neguei a participar. Porque eu preciso dar o exemplo sempre para a sociedade. E vocês têm sido parceiros. Vocês nunca me cobraram um centavo para divulgar as ações do tribunal. Você imagina quanto isso custa. Mas isso é o salário moral de você sair do tribunal, vir ao encontro da sociedade e participar dos eventos. Em relação a título de cidadania, eu acho que na hora que uma Câmara Municipal, que todos são eleitos, ninguém é nomeado, todos são eleitos, e escolhe você para ser filho daquela cidade, sem você nascer. Isso é igual crisma. Quando você se batiza, para quem é católico, você não escolhe seu padrinho, mas no crisma você escolhe. Então você já imaginou, eu nasci em Princesa Isabel, eu não pedi para nascer em princesa. Minhas raízes estavam lá, e lá eu nasci. Mas esses municípios que eu me referi, do ano passado para cá, Mauri, eu já recebi 38 títulos na Paraíba, fora mais de 15 que eu já tinha. Então, tudo isso no dia 10 de janeiro eu deixar a presidência, tudo isso era um legado do meu trabalho, sempre buscando a transparência. Tudo que eu estou dizendo está no portal do tribunal, sem precisar login nem senha. Eu vim 4 vezes a Cajazeiras para mostrar como se faz. 2 vezes em universidade e 2 a convite de associações, de instituição como a OAB, prefeituras, porque para mim isso é parte do meu trabalho. Nominando Diniz, o tribunal lançou o programa de combate ao analfabetismo. Para os municípios era o índice de analfabetismo. Como é que vai funcionar e quais serão as metas
Mas você me responde daqui a pouquinho, porque a gente vai ao nosso rápido intervalo comercial e volta já. Bom Dia Notícia. Difusora Notícias. Doutora Maria Tereza Sobral, CRM 3075 Paraíba, especialista em ginecologia e obstetrícia. Atende convênios e particulares, consultas ginecológicas, prevenção de câncer através de coleta de citologia, colposcopia, pré-natal de alto risco e ultrassonografia. Atendimento no Centro Médico de Cajazeiras, Rua Júlio Marques de Nascimento, 1357. Marque sua consulta pelos telefones TIM 996997734, 3531-4414 e 3531-2482. Doutora Maria Tereza Sobral. Gostoso como viver bem, ser muito mais com Isis. Saúde, amor, carinho e sabor, ser muito mais com Isis. Se a vida é pra aproveitar, com Isis é muito mais. Com Isis é muito mais. Isis, gostoso como viver bem. Dia 6 de novembro tem ofertas fresquinhas na quarta-feirão do Horti Mix Mateus Cajazeiras. Cebola comum, quilo 1,69. Uva Vitória Gran Vale, uva verde seleta, 500 gramas, 5,99. Ovos Enales, 30 unidades, 12,99. Banana Pacovão, quilo 1,99. Alho, quilo 21,99. Vem pro Esquenta Black Friday Mix Mateus. É dia 8 de novembro. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sábado, dia 9 de novembro de 2024, das 10h30 às 14h30. Centro de Uiraúna, no seguinte endereço: Sítio Capivara. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Chegou a Beauty Week, a promoção do Boticário que presenteia você com os maiores descontos do ano. Até 60% durante todo o mês de novembro em produtos como Malbec X e Native Spa creme desodorante para mãos ameixa negra. E tem muito mais para você economizar. Compre na loja com um revendedor, no site ou pelo WhatsApp do Bote até 1º de dezembro. Beauty Week de verdade é o Boticário. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parceirinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. Transforme seu sorriso com a qualidade, agilidade e conforto que só o Dr. Normando oferece. Venha conhecer o consultório odontológico Dr. Normando, em frente à prefeitura, e descubra como podemos transformar o seu sorriso em mais bonito e saudável. Ligue agora para 83 99967 2999 e veja como o Dr. Normando pode ajudar você a ter o sorriso dos seus sonhos. Consultório odontológico Dr. Normando. Fazendo brilhar o seu sorriso. O rádio é um dos meios de comunicação com maior amplitude.
porque você sempre consegue ouvir e fazer outras atividades ao mesmo tempo. Diferente de outros meios de comunicação, em que se precisa voltar-se inteiramente para o veículo utilizado, seja TV ou rede social. O rádio é a mídia mais prática para o uso diário. Anuncie na sua difusora 1070 e venda mais. Bom Dia Notícias. As primeiras informações para deixar o seu dia atualizado com os principais destaques. Política, economia, esporte e o plantão policial e hospitalar de Cajazeiras e da Paraíba nas últimas 24 horas. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, São 7 horas e 31 minutos, 7h31, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Notícia pela Super Difusora. Antes do nosso intervalo comercial, fiz uma pergunta aqui ao conselheiro nominado Diniz, né, sobre o programa, aí o tribunal que lançou esse programa de combate ao analfabetismo, né, para os municípios zerar aí esse índice. Como é que vai funcionar, nominando, e quais são as metas? Uma excelente pergunta. O Helder, acertei? Isso, sim. Foi uma iniciativa do governo do estado, através da Secretaria de Educação, que tem como titular o deputado Wilson Filho, que é aqui da região. Pois bem, ele me procurou e propôs uma parceria. Nós já havíamos recebido de um grupo de empresários chamado Farol do Desenvolvimento, 3 prefeituras da Paraíba que estavam no ranking daquelas em que o analfabetismo estava ultrapassando os limites de razoabilidade. Pois bem, nós já estávamos preparando um trabalho neste sentido e ele nos procurou. E nós tivemos a alegria, a satisfação de fazer, juntamente com o secretário, deputado Wilson Filho. E qual é o objetivo? É que as crianças, na sua faixa etária normal, elas consigam ser alfabetizadas. Nós estamos para publicar, eu acredito até o final desse mês, os indicadores em educação. Eu imagino que será um grande avanço para todos os educadores, que tenha vínculo público ou não, mas o educador por si só já é um apaixonado pelas coisas da educação. E esses indicadores vão mostrar qual a situação real, município por município. E nós extraímos esses dados do próprio Ministério da Educação, porque todos são obrigados a apresentar ao Ministério e ao Tribunal de Contas. Em cima disso é que nós queremos fazer um trabalho. Por enquanto, é em termos de orientação. Depois, evidentemente, nós faremos aquelas limitações para as penalidades daqueles que não cumprirem. Mas é fundamental. Não falta dinheiro, não falta. O Fundeb, ele injeta recursos nos municípios e no estado e tem as derivações, que é VAF, que são complementos da União. E esse complemento vem aumentar a receita dos municípios. Portanto, o que precisa é planejamento em educação. E eu disse lá na abertura, se todo mundo quer a nota 10, nós queremos a nota 0, mais 0 para o número de crianças que não estão alfabetizadas. Isso que eu mandei aí, antes de eu fazer a pergunta, 2 amigos seus mandou. Eu quero cumprimentar o deputado Júnior Araújo, que mandou a mensagem, meu querido amigo Alisson Voz e Violão,
que foi um amigo que eu conheci nessas caminhadas. E é um cidadão espetacular. E parabéns pela sua reeleição. O outro foi Pablo Leitão, mandou a mensagem. Vou chegar lá. Neném da Bonita, que é o presidente da Câmara Municipal de Santa Helena, ao lado da minha querida amiga vereadora Fabiana, estiveram presentes ontem. Chico Batista, eu digo que é o líder de todos nós. Eu conheci Chico Batista, eu era presidente da Assembleia. Chico era presidente da Associação de Vereadores. E ele encampou uma luta, juntamente com meu querido amigo Castelo, pela regularização dos alternativos. E como presidente da Assembleia, eu disse ao governador do Maranhão, eu estive em Cajazeiras, a convite na época de Edme Tavares, e eu testemunhei que é uma realidade, governador. E eu vou pautar. E pautei. E hoje é uma realidade, tudo aquilo que eu imaginava é uma realidade. Meu querido amigo Pablo Leitão, eu sou amigo de Pablo, da família. Quando eu tive um mal-estar aqui em Cajazeiras, que eu ia fazer uma apresentação na OAB, Pablo foi quem foi me dar todo o apoio médico. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, satisfação imensa, viu? E parabéns pelo desempenho eleitoral. Muitas vezes você pode imaginar que só o resultado favorável é o que vale. Mas não, é o desempenho eleitoral. E você teve um grande desempenho eleitoral. Falta mais alguém? Neném da Bonita. Já falei, Neném da Bonita. Falou antes. E a minha querida amiga prefeita do Iraúna, que também teve uma excelente reeleição. Se eu fosse botar todos os ouvintes aqui, passava o programa todinho. Então vamos ser mais práticos e mais rápidos. Essa questão que se coloca aí, por exemplo, não dá, é compatível você ver hoje uma reforma numa escola, gasta 1 milhão numa reforma de escola, para fazer 2 salas. Eu construí 3 casas ali, 4 casas. O tribunal, eu não sei como é que está vivendo essa questão. Se não sabe, você vê lá. E eu perguntaria, é melhor mexer com dinheiro, mesmo sendo 10 dias, foi 8 dias, circular em uma pessoa, de que está só com papel no Tribunal de Contas. A cadeira é mais confortável, como diz Hernando Sato. Está com os espinhos para baixo da cadeira. Sabe qual é o conforto? É você ver o resultado. Aí, de fato, é um conforto. Você falou em obras. Foi. Nós temos hoje um sistema chamado GeoPB. Você vai ver a obra passo a passo, através das planilhas e das fotografias. Eu também tenho prevenido aos prefeitos, ao final deste mês, quem não estiver regularizado com as obras de 2020 para cá, terão bloqueio nas suas contas. Quando se bloqueia, você não pode fazer movimentação financeira, nem pagar funcionário, nem pagar fornecedor, nem pagar previdência, se torna inadimplente. Então, é um problema. Eu primeiro fico alertando para depois tomar as providências. E prefeito, chegou o dia que passou o prefeito na cadeira? Os 15 dias lá. É melhor estar no Tribunal de Contas. Presidente, como solicitar uma certidão negativa de contas julgadas irregulares, multas ou débitos imputadas à pessoa jurídica? Isso está no sistema, nem precisa login nem senha. Você entra lá no sistema TCEPB, no Google, você vai para o portal e no portal você tem essa certidão. Coloca o CPF e você extrai a certidão de multa, de imputação, de contas rejeitadas, enfim. Nominando, o prefeito de Cachoeira dos Índios, ele anunciou, o prefeito eleito, que vai solicitar uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado das contas do município. Isso é possível? Não, é possível, mas não há necessidade. Olha, todos os meses o tribunal analisa as contas. Quando você vê
Um município que não recebe alerta é porque está no trilho. Quando recebe alerta, é para corrigir. Não corrigiu, será penalizado. Por que razão? Antes era 50% de rejeição de contas. Hoje está em 13%. É porque o tribunal está passando... Pois é, está passando a mão na cabeça? Não, porque está orientando. Olha, eu sou presidente do tribunal. Se você entrar, tem alerta para mim. Porque é uma forma do tribunal ajudar. Porque qual é melhor, Jarismar? É você evitar que o dinheiro saia ou depois correr atrás para ele voltar. Então, você capacitando, orientando e dando transparência. Porque o político, ele nem tem medo da justiça, nem tem medo do Tribunal de Contas, mas ele tem receio do povo. Então, na hora que você dá luz, você consegue que a população passe a ter um acompanhamento mais próximo da gestão. Nominante, você falou aí municípios andando nos trilhos, né? Como é que você cita a cidade de Cajazeiras? Tem andado nos trilhos? E tem algum município aqui na nossa região que não está nesses trilhos? Você me faz uma pergunta difícil de responder. Não é pelo fato de divulgar, mas é porque, como eu sou presidente, eu não tenho como fazer avaliação individual. Eu faço na hora do julgamento. Agora, tem municípios que estão muito bem aqui na região. E tem outros que estão precisando se aproximar mais do tribunal para receber e cumprir as orientações. Mas eu quero lhe dizer, sua pergunta não vai ficar sem resposta. O maior problema que eu tenho visto é na folha de pessoal. Os prefeitos comecem a prestar atenção, que eu venho dizendo há 6 meses. Quem não se adaptar às exigências do tribunal, não vão tirar a sorte grande. Os prefeitos estão passando assim, raspando, como a gente dizia, a gente estudava, passou raspando, tirando o cabelo das costas, estão passando na prova final, mais ou menos? Até o mês passado eram 160 que precisavam resolver as questões de pessoal. De 223, o senhor falava aí a questão de prestação de contas, e eu ontem apresentava no meu programa Parabólica Política uma matéria a qual dizia que 3 prefeituras e uma Câmara Municipal, no caso o Iraúna, que é aqui bem pertinho, tiveram contas rejeitadas justamente por não se adequar com as normas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. É fato. Eu quero aqui até dizer que para mim foi uma surpresa quando eu vi o presidente Benevenuto, que é um cidadão correto, que tem tido todo cuidado, tem procurado sempre o tribunal. E ele me procurou ontem aqui em Cajazeiras. E eu orientei o que era preciso. E disse a ele, agora de manhã, quando eu sair aqui da entrevista, vou acessar o sistema do tribunal. E estando tudo resolvido, eu desbloqueio imediatamente. Porque é assim que nós procedemos com todos os municípios e o estado da Paraíba. Ô, Nominando, foi falado aí sobre terceirizados, né? Falado sobre terceirizados, Jasmar inclusive falou das cooperativas. Eu pergunto, quando a prefeitura ela contrata uma empresa terceirizada, essa empresa, vamos dizer que tem 200 funcionários, isso não é burlar o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? Não seria melhor a própria prefeitura ela contratar esses 200 do que ela contratar, pagar uma empresa para que essa empresa ela contrate esses funcionários? Antes que você me responda, deixa eu falar do merchan aqui, da doutora Maria Tereza Sobral, CRM 3075PB,
especialista em ginecologia e obstetrícia. Atende convênios e particulares, consultas ginecológicas, prevenção de câncer através de coleta, prevenção de câncer aí, através de coleta de citológico e colposcopia, pré-natal de alto risco e ultrassonografia. Atendimento no Centro Médico de Cajazeiras, que fica na Júlio Marques do Nascimento, número 1357. Marque sua consulta pelos números 987850823 ou 981543971. O telefone tinha o 9699-7734 e o fixo 3531-4414 ou 3531-2482. Sua saúde merece uma atenção toda especial. O Dr. Enoque Miranda atende em Cajazeiras na Clínica Polisaúde. Atendimento na área de gastroenterologia e realização de endoscopia digestiva alta. Diagnóstico e tratamento de gastrointestinal como gastrite, doença do refluxo, úlceras gástricas e diarreias crônicas. Realização de biópsias gástricas e retiradas de corpo estranho. Atendimento na Polisaúde, na Comandante Vital Rolim, número 1425, Centro de Cajazeiras. Marcação de consultas e exames 3531-1938 ou pelo WhatsApp 993383714. Dr. Enoque Miranda, sua saúde em boas mãos. Nome Diniz respondendo minha pergunta. Se você tivesse feito apenas a pergunta, sem fazer os comentários, eu ia repetir exatamente o que você disse. Você está absolutamente certo. Eu digo sempre aos prefeitos, ora, o município tem poder de polícia. O município pode instituir impostos. O município pode instituir taxas. E como é que você pega o dinheiro do município e entrega a um terceirizado que não vai administrar, vai apenas pagar? O que você está dizendo é tão verdadeiro que, se eu lhe demonstrar no Ajunta, essas empresas não têm um funcionário. Vou repetir para que Cajazeiras ouça. Essas empresas não têm um funcionário, mas pagam uma folha a mais de 350 mil reais por mês. Portanto, o tribunal está colocando rédeas. E quem não cumprir, eu disse no início de forma branda. Agora estou dizendo com todas as letras. Quem não cumprir terá suas contas rejeitadas e os gestores encaminhados ao Ministério Público, para que o Ministério Público, já não é o Tribunal de Contas, ajuize a ação de improbidade administrativa. Foi esse o pulo do gato que os prefeitos deram. Era contratado. A comissionado diminuíram, contratado diminuíram. Aí o prefeito sai burlando, procurando burlar. Aí vai para a cooperativa. A cooperativa não tem nada, é um laranja, está lá só a porta e o nome. Aí contrata também. Não é isso que os prefeitos estão tentando fazer o resto da vida? Não. Mas Jarismar não só é cooperativa, não. São empresas terceirizadas que vêm de fora. De fora. Monta apenas um escritório, basta uma porta, como você está dizendo, e um birô. E para catalogar as pessoas que são encaminhadas para dizer que são servidores. Não fazem treinamentos, muitos deles não recolhem previdência, e assim é que está passando a banda tocando. Mas o tribunal disse antes da eleição, nós nos recolhemos na eleição para não ter interferência, porque não é o nosso mistério, mas voltamos e estamos atuando. No dia 15 de novembro, pode ligar que vocês sabem que eu atendo. Nós estaremos tomando todas as providências em quem não cumprir as determinações do tribunal. O vereador Silvino Dantas, uma vez, o tribunal até notificou ele, porque ele
na Câmara, e num discurso inflamado ele disse que o tribunal era mais verde do que a bandeira do Brasil, Severino Acácio, e que era faz de conta. Deu um rebu danado em Cajazeira na época do Severino. Aí a medida fica com esse. Alguns botam lá a culpa do Tribunal de Contas. Mas eu respeito, porque naquela época não tinha a transparência que tem hoje. Verdade. Hoje só não vê quem não quer. Irã é um mestre. Ele sabe mexer em tudo isso que eu estou dizendo. E quando ele tem dúvida, ele me liga. Pergunte a ele me liga. E sabe por que eu atendo? Primeiro, porque eu acho que todos merecem a atenção de todos nós. Segundo, vou repetir, vocês são parceiros. Vocês nunca me cobraram um centavo para divulgar o Tribunal de Contas. E vocês sabem que tudo isso tem custo. E vocês têm sido parceiros. Então não poderia ter outra conduta a não ser parceiro de vocês. Olha, o companheiro Adjamilton Pereira que apresenta Sim, aqui. eu posso dar um abraço a Adjamilton? Lhe mandando um forte abraço. Adjamilton, um abraço para você e para sua esposa, que é a detentora dos votos, viu? Você acha que é você, mas é sua esposa. Quem fez raiva mais um outro? Presidente. Na época o senhor deputado ou ele chefe de gabinete? Ele era chefe de gabinete de Sucre Moreira. E eu era deputado. E eu me atendia maravilhosamente bem, rapaz. Presidente, diante desta parafernália de denúncias que acontecem corriqueiramente em relação às contas de prefeitos em toda a Paraíba, principalmente no Alto Sertão, como devo proceder para efetuar uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba? Antes de eu responder, eu quero mandar um abraço para a Rosa Leitão. Conheço demais, muito amigo de meu pai. Trabalhou em Brasília e hoje está em São José de Piranha. O tio de Pablo. Gente finíssima. E para você ver o prestígio de vocês, quem está nos ouvindo é o ex-vereador de Princesa Isabel, Rogal. Esse é um amigo do peito. É um grande amigo que eu tenho em Princesa. E é um ouvinte de vocês, viu? Faltou mais alguém? Eu acho que não. A pergunta de Amalio Furtado. Sim, eu já me referi. Sobre minha pergunta, a questão de como fazer uma denúncia perante o Tribunal de Contas. É a coisa mais simples do mundo. Nem precisa login nem senha. Só precisa se identificar. Porque a Constituição do Estado brasileiro e da Paraíba diz que o anonimato está afastado. Então, você entra no sistema, vai no Google, TCE, PB, quando aparecer a logomarca do tribunal, clica em cima. Aí tem um bannerzinho que do lado esquerdo, são 3. Quando você abre, aí tem lá escrito, denuncie. Dê um clique que você só faz preencher. E no final você dá um clique e chega no corregedor do tribunal. Nominando Diniz, quando o Tribunal de Contas rejeita as contas de um prefeito e essas contas chegam em uma Câmara Municipal e lá os vereadores praticamente dizem que o Tribunal de Contas está errado porque não rejeitam, aprova as contas do prefeito. Como é que Nominando Diniz se sente quando vê uma resposta dessa de uma Câmara Municipal e ao contrário do parecer do Tribunal de Contas do Estado? Como cidadão, eu acho que eles deveriam contratar uma auditoria externa para poder contrapor o que disse o tribunal. Como presidente do tribunal e homem público, eu respeito plenamente, porque assim diz a Constituição Federal no seu artigo 31 e a Constituição do Estado da Paraíba no artigo 13. A competência, lembre-se que eu disse, função, competência e atribuição. Isso é uma função, é uma competência, uma atribuição da Câmara Municipal. Se a Câmara toma essa posição, levando em consideração ter 2/3, ter direito à ampla defesa
e fundamentar a sua decisão, eu tenho que respeitar, porque eles estão cumprindo a Constituição do país e do Estado. Foi muito boa a conversa com o senhor aqui, esclarecedora. Não resolveu os problemas de nós aqui, mas esclareceu bem. Eu queria... Mas vai resolver. Vai resolver. O senhor disse da última vez que estava se aposentando em 2026. Vai se aposentar. É porque quer se aposentar mesmo, porque tem até 75, não é isso? Até 75, eu tenho uns 70. Tem idade, tem chão aí para queimar. Vai se aposentar por quê? Já que o senhor teceu rasgados elogios ao jovem advogado Ian, que está aqui presente, eu gostaria de ceder minha pergunta gentilmente para Ian. Ian, faça uma colocação, por gentileza, para com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o sertanejo brabo e forte Nominando Diniz, que está ao vivo aqui no programa Bom Dia Notícias da Superdifusora. Seja bem-vindo. Muita honra, viu? Obrigado, presidente. Bom dia, Amaury, bom dia, Jarismar, bom dia, o Eldri. Eu só tenho aqui... Ele quer saber se eu vou voltar para a política. eu quero aqui, presidente, agradecer, né, aqui a disponibilidade do senhor de vir, sempre muito atencioso, disponível para com a imprensa paraibana, cajazeirense. E aqui, como pergunta, eu fico com a pergunta de Jarismar e aproveito aqui também para fazer uma pergunta, já que Jarismar colocou referente à aposentadoria em 2026, tem a volta de Nominando, talvez a uma Assembleia Legislativa da Paraíba, ou talvez uma disputa majoritária no Senado Federal, como já foi cogitado. Eu deixo essa pergunta, presidente. Não, eu não sou mais candidato. Porque eu decidi me afastar. Eu tenho 3 filhos e 7 netos. Minha esposa, que inclusive me acompanha, é médica, ela é da capital. Meus filhos e meus netos nasceram da capital. Eles não conhecem Princesa. Agora está certo com 100 títulos, cidadão. Vandalo. Não conhece Princesa. Não sabe onde fica, nem conhece as propriedades que nós temos lá. E eu preciso deixar isso tudo dividido. Já fiz o georreferenciamento. E você, imagine, dá trabalho você fazer esse trabalho de divisão. No tribunal eu não terei tempo suficiente. E segundo, será que eu terei saúde suficiente daqui a 5 anos para fazer essas caminhadas que eu faço? Porque Princesa são 435 quilômetros da capital, um pouquinho mais próximo que Cajazeiras. Aqui são 500, né? Isso. 500, né? 500. Pois bem, então eu quero sair com saúde e com tempo suficiente para fazer esta divisão, para entregar a meus filhos. Não tenho mais pretensão política. O que eu tinha de exercer na política, exerci. Todos sabem, eu comecei como secretário executivo do saudoso governador Buriti, na saúde. Depois fui deputado, vice-presidente de Hinaldo Leitão, presidente da Assembleia. Fui para o Tribunal de Contas. Como presidente, eu exerci 3 vezes o governo do Estado. Como presidente do Tribunal de Contas, já na 2ª vez, posso lhe dizer, tirando o Sagres, que é antes de eu chegar lá, todas as inovações do tribunal foram na minha gestão, na anterior e nessa. No dia 12 de dezembro, estarei assinando um contrato com a Universidade de Campina Grande. Estarei implantando inteligência artificial da administração à auditoria. Então eu vou deixar o meu legado no Tribunal de Contas. E quando eu nem imaginava, porque fui candidato a prefeito e perdi em Princesa, em 82, se eu disputei a eleição, fui prefeito da capital. Então foi um contrassenso que marcou a minha história na vida pública. Nominando, só agradecer aqui a sua presença no Bom Dia Notícia da Superdifusora. Deixamos o espaço para algo mais queira acrescentar, que não perguntamos, fique à vontade.
Quando se entra numa casa, se cumprimenta o seu dono. Quando se sai, agradece. Então já cumprimentei Zé Cavalcante, quero me retirar, cumprimentando a ele e a todos vocês. A Mauri, Jarismar, e o Helder. E o meu querido amigo Ian. E a toda a sociedade de Cajazeiras, do Sertão e da Paraíba. E dizer que sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá aí, conversamos com... Eu acabo de dizer oi de fora, né? Era. Conversamos aí com o presidente... Eu queria só... Ok, eu queria só... Receba agora do presidente da Câmara de Cajazeiras. E de seu, né? Então, meus cumprimentos e efusivamente os meus agradecimentos pela forma carinhosa com que eu sou atendido aqui no Sertão Paraibano. Aí, essa foi nossa conversa com Nominando Diniz, né? Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, chegando aqui já ao nosso finalzinho. Mas antes, deixa eu falar de promoção, né? Isso, Mauri, tem promoção aí, tem promoção por aqui também, meu amigo. Essa aqui é da Alta Escola Barroso, meu amigo. O Grupo Barroso, aproveita aí que tem promoção Black Friday especial. Você vai ganhar 10% de desconto aí nas aulas ao se inscrever. Mas fique atento, essa promoção é apenas até o final do mês, viu? Vagas limitadas, garanta a sua e comece aí o seu caminho para a habilitação agora mesmo. Alta Escola Barroso, ali ao lado da Igreja São João Bosco. Inclusive o presidente Nominando Diniz nos mostrando aqui no seu celular uma mensagem do prefeito de Cajazeiras, José Aldemir, se congratulando com esta palpitante entrevista do presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, Nominando Diniz, ao programa Bom Dia Notícia da Difusora. E quero cumprimentar meu querido amigo Zé Aldemir e desejar paz, saúde e felicidade no final do ano. Fui companheiro de Zé Aldemir um mandato. Depois ele se elegeu deputado federal. Bom, e vamos aqui ao merchan. Tem ofertas que fazem bem para você e para o seu bolso no 4º feirão do Hortifruti do Mix Mateus. São os menores preços, o melhor hortifruti da região, para você oferecer salada, sanduíche natural, aquele suco de polpa de fruta super refrescante, tudo que o seu cliente adora. Aproveite as ofertas saborosas da 4º feirão do Horti, preparadas com carinho para você, comerciante. Corra para o Mix Mateus e reponha o seu estoque de hortifruti com a maior economia da 4º feirão do Horti. Se prepare, porque nesta sexta-feira, 8 de novembro, vem aí o segundo esquenta Black Friday do Mix Mateus. Você não vai querer perder os menores preços do Brasil para garantir aquela economia de verdade. Marque no calendário e fique de olho. É a sua chance de aproveitar ofertas imperdíveis. Aproveite a economia no Mix Mateus. Somos um só coração. E estamos chegando ao final aqui do Bom Dia Notícia da Super Difusora, hoje também aí no Difusora 1 lá no YouTube. Agradecer também os nossos internautas que nos acompanham. Olha, o Helder Rodrigues vai ficando nessa, Mauri Furtado, Jarismar Pereira, prometemos estar de volta amanhã às 6 horas aqui em mais um Bom Dia Notícia. Um abraço a todos, vem aí a Luísio Lima e o Rádio Atividade. Você acabou de ouvir o Bom Dia Notícias. Foram 120 minutos de um jornalismo plural, ético e imparcial. Agora você é um ouvinte bem informado. E voltaremos amanhã aqui no mesmo horário. E o nosso jornalismo não para. Ainda hoje no Boca Quente.